Abra comigo então, Hebreus, capítulo 12, os versos de 1 a 3. O nosso pastor está ministrando a ceia lá na nossa igreja, nossa congregação em Adamantina. Amém? E nós estamos aqui para continuar adorando ao Senhor. E com o nosso coração ainda aberto para beber daquilo que Ele tem para liberar sobre a minha vida e sobre a sua vida. Amém, queridos? Mesmo assentados, mas aí com total reverência, com total respeito à palavra que é do Senhor. A partir do verso 1 do capítulo 12, diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Amém? Amém, queridos? O tema, para você que vai anotar, é: siga avançando. Diga comigo, siga avançando. O pastor tem nos direcionado, toda a liderança, eu creio que para um novo tempo que a nossa igreja está vivendo agora em 2024. Amém? É tempo, ele tem dito, é tempo de avançar. E pensando nisso, o Senhor trouxe uma reflexão dentro desse texto que eu queria compartilhar com a igreja. O próprio Senhor que nós viemos adorar, Ele é o maior interessado em que a igreja dele continue avançando. Amém? Quantos desejam continuar avançando? Diga amém. Isso vale, amados, para toda a nossa vida, né? Trabalho, relacionamento, família. Eu creio que o nosso desejo é avançar em tudo aquilo que nos propomos a fazer, né? E hoje eu quero, então, deixar essa reflexão com esse título: siga avançando, à luz desse texto de Hebreus, capítulo 12, de 1 a 3. Né? Mas primeiro, para isso, nós precisamos, como cristãos, entender que o mundo espiritual, ele é muito mais real do que o mundo físico. Você crê nisso? O mundo espiritual é muito mais real do que o mundo físico. É por isso, amados, que certas vitórias na nossa vida, às vezes, parecem ser tão difíceis de conquistar, ser tão difíceis de chegar a nós, porque primeiro nós precisamos conquistá-las no mundo espiritual. Há uma batalha espiritual muito grande acima de nós, entre bem e o mal, e você sabe disso, amém? Então é algo que nós precisamos entender, vencer no mundo espiritual para que isso se torne realidade no mundo físico para mim e para você. E quando se trata de avançar, nós precisamos entender esse princípio de que eu só consigo avançar naquilo que eu conquisto primeiro, espiritualmente falando, amém? Aquilo que primeiro eu conquisto no mundo espiritual. A Bíblia vai dizer que eu e você, já somos, na verdade, mais do que vencedores. Então eu entendo quando a Bíblia diz isso, que Deus já nos abençoou, amém? Deus já liberou para nós aquilo que muitas vezes o nosso coração tanto anseia, tanto deseja. Mas eu creio também que como igreja, como homens e mulheres do Senhor, nós precisamos buscar em Deus a materialização dessa promessa, dessa conquista que tanto almejamos. Amém? E para isso nós precisamos ali colocar em prática alguns princípios. Eu diria talvez algumas decisões, alguns posicionamentos. E o texto que nós usamos como base, ele vem nos ensinar como é possível seguir avançando na minha vida. Como igreja de Jesus, né, nesse tempo de 2024, como nós podemos continuar avançando como igreja, como nós podemos avançar em uma vida vitoriosa
tudo aquilo que diz respeito à nossa vida. E eu queria dividir com você algumas reflexões a respeito disso. A primeira delas, na primeira parte do versículo 1 que nós lemos, projeta para mim. Ela vai dizer assim, ó, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvens de testemunhas. Eu queria pegar primeiro essa primeira parte com você. Há uma outra tradução que vai dizer, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. A primeira lição, ou primeira decisão aí para seguir avançando é, busque aprender com quem está avançando. Diga comigo, busque aprender com quem está avançando. E aí nós precisamos entender isso, porque o texto vai dizer a grande nuvem de testemunhas. Irmão, o que é isso? Essa grande nuvem de testemunhas são as pessoas que estão descritas no capítulo 11, o capítulo anterior, que é a famosa galeria dos heróis da fé, né? Que a gente tanto conhece. Se você voltar aí no capítulo 11, você vai entender o que eu estou dizendo. Ela vai retratar a respeito dessa grande nuvem de testemunhas que o texto está dizendo. Mas o que eu e você podemos, o que eu e você aprendemos com o testemunho desses irmãos descritos aí no capítulo 11? Nós entendemos primeiro que eu e você não somos os primeiros a lutar com os problemas que nós enfrentamos hoje. Porque muitos deles que estão descritos lá passaram por situações semelhantes àquelas que nós passamos hoje, sim ou não? Né? Nós entendemos também que nós não lutamos, hipótese nenhuma nós lutamos sozinhos, mas nós temos um Deus que está sempre conosco, amém ou não? Nós temos um Deus que peleja por nós em tudo aquilo que nós precisamos. E quando nós olhamos para essa grande nuvem de testemunhas, o que aprendemos com o testemunho deles? Eles venceram lá, no contexto, na realidade em que eles viveram, eles avançaram, e por isso se tornaram testemunhas hoje para nós. E aí é por isso que eu preciso dividir com você que nós vamos, em nome de Jesus, vencer e continuar avançando para que nos tornemos também testemunhas para as pessoas que estão ao nosso redor. Amém ou não? E para isso eu preciso entender isso, buscar aprender com quem está avançando. Né? Porque às vezes, querido, nós estamos nos espelhando, né? Em algum momento da nossa vida a gente busca como referência algo ou alguém que não agrega muita coisa na nossa vida. Né? Eu disse isso lá em Adamantina, eu cresci ouvindo minha avó dizer, e minha mãe também disse em algumas ocasiões, que, né, como que é o ditado? Mostra-me com quem tu andas e te direi quem és. Porque tem tudo a ver com aonde eu quero chegar, com quem eu ando, com quem eu estou no meu dia a dia, com quem eu busco como referência para a minha caminhada. Amém? E se eu, Johnny, se eu, Igreja de Jesus, porque a igreja não é só a instituição, a igreja sou eu e você, se nós desejamos seguir, viver esse tempo de avanço, nós precisamos aprender com quem já avançou. Nós precisamos olhar e ter esses exemplos para nós, amém? E aí eu preciso estar atento, queridos, a pessoas que vão impulsionar o meu destino. A pessoas que vão me aproximar mais e mais de Deus, amém? Há pessoas que vão edificar a minha vida com seu testemunho, com a sua trajetória de vida. A Bíblia diz que nós somos conhecidos pelos nossos frutos, não é isso? Sim ou não? Então, quando eu desejo no meu coração avançar, eu preciso aprender com quem tem frutos ali para mostrar, com quem está produzindo algo para o Senhor. Amém? Uma igreja que deseja avançar, ela precisa ter isso em mente. Estar com quem vai agregar na minha vida, com quem vai edificar. Isso muitas vezes tem a ver com eu abrir mão
De algumas pessoas, sim. De alguns relacionamentos, sim. De algumas situações, sim. Amém? Porque se algo não me aproxima de Deus, automaticamente me afasta do destino, do propósito que Ele tem para mim. E como igreja, uma igreja que deseja seguir avançando, nós precisamos ter isso em mente. E é por isso que o capítulo 11, ele vai descrever ali muitos exemplos para eu e você estarmos atentos aí na nossa caminhada com o Senhor. Toda vez que você se lembrar ou ouvir essa palavra avançar, você vai se lembrar disso. No capítulo 11, projeta para mim, capítulo 11, versículo 32 até o 34. Hebreus 11, 32 a 34. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. E aí ele vai dizer, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Da fraqueza tiraram forças. É por isso que eu preciso buscar aprender com quem está avançando, com quem já avançou e continua avançando. Amém? Amém? Segundo, ainda no versículo 1. Aliás, deixa eu deixar aqui para você um desafio. Busque aprender na sua vida com aqueles que estão vencendo. Com aqueles que venceram, mas continuam vencendo. Amém? Procure se espelhar naqueles que estão avançando na sua vida com Deus, na sua vida com o Senhor, com aqueles que estão avançando no propósito que o Senhor traçou para a vida deles. Amém ou não? Com aqueles que não estão estagnados, com aqueles que não estão estacionados no seu lugar, acomodados na sua zona de conforto. Segundo, para avançar, seguir avançando, abandone os embaraços da vida. Diga comigo, abandone os embaraços da vida. Ainda no versículo 1 que nós lemos do capítulo 12, a segunda parte do verso, o escritor ele vai dizer, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha. Livremo-nos de tudo o que nos atrapalha. A nova tradução na linguagem de hoje vai dizer, deixando de lado tudo o que nos atrapalha. E aí eu pergunto para a igreja, como seguir avançando na minha vida? Como seguir como igreja avançando no meu ministério? Como seguir avançando no meu propósito? A segunda decisão que você precisa estar atento é abandonar os embaraços da vida. Fala para quem está do seu lado, irmão, abandone os embaraços da vida. E aí eu fui olhar o que o dicionário diz para nós a respeito de embaraço. Embaraço tem a ver com estorvo, tem a ver com obstáculo, tem a ver com impedimento. Então, deixando de lado tudo aquilo que me impede de seguir no meu propósito. Amém? Deixando de lado tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo que se torna um obstáculo para que eu chegue no meu propósito, para que eu cumpra o meu propósito. E é por isso que o escritor aqui lhe deixa registrado, se livre de tudo aquilo que te embaraça, de tudo aquilo que te prende. Só que aqui, amados, tem um detalhe muito importante que a gente precisa estar atento. Porque abandonar os embaraços é uma decisão pessoal, individual e não coletiva. Você entende isso, amém? Por que a gente precisa entender isso? Porque por muitas vezes nós terceirizamos isso para os outros. A gente quer avançar, amém ou não? A gente quer uma igreja que esteja avançando, que esteja cumprindo a sua missão, mas a gente muitas vezes não para olhar os nossos embaraços individuais. E aí, para você entender, o problema sempre está no outro. Sim ou não?
E aqui eu preciso ter isso em mente porque sou eu, Johnny, que preciso abandonar tudo que me impede, tudo que impede o meu progresso espiritual, tudo que me afasta ali do meu propósito, tudo que impede que eu continue caminhando para glorificar o nome do Senhor. Então é uma decisão pessoal, individual. Eu costumo dizer, queridos, eu digo isso com muito temor no coração, mas também com muito amor sobre a sua vida. Muitas vezes na nossa vida não é de um milagre que nós precisamos, mas é de uma decisão radical. É de uma atitude radical de, não, isso aqui embaraça o meu propósito, então eu estou deixando de lado hoje. Porque tem muita coisa que trava, né? Que bloqueia o meu avanço. E tem a ver com os embaraços que muitas vezes no decorrer do caminho a gente insiste em carregar. Quantos estão entendendo? Diga amém. E para uma igreja que deseja continuar avançando, é necessário para nós deixar para trás os embaraços da vida. Eu costumo dizer que o passado, ele foi importante para nós, sim ou não? Mas do passado eu procuro carregar somente as lições que eu aprendi. Somente aquilo onde eu sei que eu fiz errado e não deu certo e tive a consequência daquilo, então eu aprendi a lição para que hoje eu não faça mais, né? Então, quando eu olho para o passado, os embaraços vão ficar no passado. Amém? Sabe por quê? Quando nós olhamos para Isaías, ele vai dizer que o Senhor tem algo novo para nós. Amém ou não? Só que muitas vezes, como igreja, a gente não está vivendo esse tempo novo, porque os embaraços do velho insistem em caminhar conosco. E aí eu me lembro do povo hebreu lá no Egito, lembra disso? Quando Moisés os tira ali, em busca da terra prometida, volta e meia o questionamento daquele povo era o quê? Mas lá no Egito eu tinha isso, sim ou não? Lá no Egito era bom ou ruim, não era tão bom, mas também não era tão ruim, mas eu tinha o que comer, eu tinha onde dormir, e aí de repente, você, Moisés, tira a gente de lá para morrer no deserto. Um povo que caminhou ali 40 anos envolto a tantos embaraços. E aí 40 anos retardando a promessa de avançar para a terra prometida. Você está me entendendo, amém? Há muitos embaraços, queridos, no decorrer da nossa vida espiritual, que é necessário deixarmos para trás, para viver o tempo novo que o Senhor tem preparado para mim e para você. Amém? A melhor forma de você seguir em frente e continuar avançando, alcançar a sua vitória, é virando definitivamente as costas para os embaraços que ficaram para trás. Amém ou não? É deixando para trás tudo aquilo que prende o seu destino. Tudo aquilo que trava você espiritualmente falando. Tudo aquilo que atrapalha você de evoluir espiritualmente. E, consequentemente, tudo aquilo que afasta você da presença do Pai. Não importa, talvez, o quanto isso vai te custar. Não importa o quanto isso vai me custar, mas a decisão para mim e para você, para quem deseja seguir avançando, é deixar para trás tudo que não te leva para frente. Amém? Deixar para trás tudo que não te leva para frente. A terceira decisão. Hebreus capítulo 12, a terceira parte do versículo 1. Para seguir avançando, decida abandonar o pecado. Diga comigo, decida abandonar o pecado. A terceira parte do versículo 1, o escritor vai dizer: deixemos o pecado que de tão perto nos envolve, não é isso? Deixemos o pecado
que de tão perto nos rodeia, ou que de tão perto nos envolve. E aqui eu gostaria de chamar a sua atenção para um detalhe, um pequeno detalhe, mas que faz toda a diferença no entendimento do verso. Se você notar comigo, a palavra pecado, ela está no singular, sim ou não? Sim ou não? Vocês estão aí? E aí, assim, eu e você não temos apenas um pecado, certo? Nós pecamos todos os dias, e é por isso que a Bíblia vai dizer que nós carecemos ali da graça, da glória de Deus, e essa graça que é renovada todos os dias, né? As misericórdias dele são a causa de nós não sermos consumidos, porque elas se renovam todas as manhãs, todos os dias. Amém? Então, assim, eu e você pecamos por pensamento, por atitude, por desejos, né? Mas aqui o autor, ele deixa evidente para nós a palavra pecado no singular. Então aponta para mim e para você um pecado. E aí, para você entender, ela aponta para aquele pecado residente e tolerante em nossas vidas. E aí você vai entender, talvez aí para você entender melhor, o famoso pecado de estimação. Estão comigo, amém? Pecado de estimação que, às vezes, eu e você deixamos ele preso lá, né? Igual um bichinho de estimação. E, de vez em quando, a gente pensa em alimentá-lo. Vou lá dar uma raçãozinha, está muito calor, né? Temperatura de 40 graus. Levar uma água gelada. E aí, volta e meia, é aquele residente tolerante em nossas vidas que a gente vai alimentando de vez em quando. E que, consequentemente, impede a gente de avançar na nossa vida. E quando eu digo avançar, eu digo como igreja, eu digo como relacionamento, eu digo como vida financeira, como tudo que diz respeito à sua vida, porque nós temos uma única vida, amém? Não existe vida secular, não existe... Não, quem é do Senhor tem uma única vida, e eu preciso ter isso em mente, amém? Porque eu não posso ser alguém aqui e alguém lá, certo? E aqui o autor, ele deixa então claro para nós a respeito desse famoso pecado de estimação. Só que o texto também diz que sou eu que tenho que abandonar, né? Não compete ao fulano A ou ao fulano B, compete a mim deixar de lado aquilo que me envolve, o pecado que me envolve. É por isso que ele vai dizer, deixemos o pecado, deixemos tem a ver com nós, amém? O nós é uma junção de muitos eus, sim ou não? Né? Então ali ele está dizendo também de uma decisão individual, que se não tomada individualmente, vai impactar o coletivo também. E por que eu preciso entender isso, queridos? Com muito amor, porque às vezes não avançamos e o problema está sempre no outro. O problema está sempre no outro. Né? E aí, a questão do espelho que eu citei na mensagem anterior, eu preciso ter sempre esse exercício prático na minha vida de olhar para a minha vida e perceber aquilo que eu preciso talvez corrigir nela. Amém? Amém ou não? Por quê? Porque senão eu vou cair nesse erro de sempre terceirizar a responsabilidade para o outro. Ah, porque hoje o culto não foi muito bom, né? Você já ouviu isso? Mas o meu culto, ele começa na minha casa. Sim ou não? O meu culto começa no meu secreto. E quando eu venho para cá, eu venho para compartilhar aquilo que eu já construí no secreto. Amém? Então, quando de repente vier o diabo soprar isso sobre a sua mente, pense nisso. Pense, a gente precisa estar atento a isso. O pecado que de tão perto os rodeia. E aí, para que eu viva uma vida de avanço, a minha vida precisa caminhar na direção do Senhor. Amém? Caminhar debaixo
da presença do Senhor. E o Senhor e pecado não combinam, certo? Jesus viveu aqui enquanto humano, se fez carne, mas o pecado não fez parte da vida dele. Amém? O texto de Isaías, capítulo 59, projeta para mim, Cris, os 2 primeiros versos. Eu queria que você gravasse bem isso, para você carregar para a sua vida. Principalmente quando de repente você questionar, meu Deus, por que eu não avanço? Por que a oração não tem resposta? Né? Por que aquilo que tanto tempo eu busco não acontece? Porque talvez tenha a ver com isso que nós estamos falando. Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2. O profeta escreve, vejam, o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Então ele está dizendo assim, olha, Deus não está distante de vocês. Né? Deus não virou os ouvidos, as costas para vocês, não. Versículo 2 ele continua, mas, contudo, né, as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Maldade tem a ver com pecado. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, por isso ele não os ouvirá. Então aqui há um princípio muito importante como igreja a gente entender. Por que eu não consigo avançar na minha vida, no meu ministério, no propósito que o Senhor tem confiado a mim? Né? Meu Deus, Deus virou as costas para mim, Deus não me ouve. Não, eu preciso estar atento a isso. Se de repente alguma maldade da minha parte não fez com que, né, o Senhor estivesse ali um tanto distante de mim. Amém? Quando Deus cria o mundo, Deus coloca Adão e Eva, você já sabe disso de cor, salteado de trás para frente, mas Deus os coloca num jardim, no jardim da vida que era tudo absolutamente perfeito, sim ou não? Ali eles tinham absolutamente tudo o que eles precisavam para viver, sim ou não? Mas aí o Senhor também coloca ali no meio a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? E a única condição que o Senhor os impõe é, podem desfrutar de absolutamente tudo que está aqui, tudo. Só não toquem na árvore do conhecimento do bem e do mal, né? E aí nós sabemos da história que Eva ali, né, envolvida pela serpente, toma o fruto, come, dá para Adão, e a partir daí o pecado entra na humanidade, né? E toda a consequência nós vivemos até hoje. Aonde eu quero chegar? Quando eles pecam, a Gênesis vai dizer que no mesmo dia, no finalzinho do dia, da tarde, o Senhor vai ter com eles, sim ou não? E é aí que eu quero pegar o ponto-chave. O Senhor não deixou de ir ao encontro deles porque eles haviam desobedecido, sim ou não? Ele estava lá, na hora marcada, no lugar marcado. Mas o texto vai dizer que Adão e Eva, por vergonha, porque os seus olhos foram descobertos, eles se escondem de Deus, não é isso? E aí eles não comparecem ao encontro. E é aí que eu quero chegar, porque às vezes, Senhor, eu não consigo avançar, né? A oração que eu tenho feito há tantos anos não tem resposta, parece que está travada, parece que está bloqueada, e aí nós caímos no entendimento equivocado às vezes de que o Senhor nos abandonou, de que Ele deixou de ir ao nosso encontro. E muitas vezes nós precisamos ter essa ficha que cai e perceber, poxa, alguma coisa que eu fiz, que eu disse, que eu pensei, pode estar bloqueando isso. Quantos estão entendendo? Diga amém. Para alguém que deseja avançar, precisa abandonar o pecado de estimação. Precisa deixar para trás. O velho homem precisa morrer. Eu costumo dizer muito isso lá para as nossas ovelhas lá em Adamantina. Porque o velho homem, a gente não mata ele só quando se converte, sim ou não?
Sim ou não? Mas todos os dias ele insiste em querer tomar o controle. E é aí que nós precisamos ter essa mentalidade, queridos. Para uma igreja que deseja seguir avançando, nós precisamos ter isso em mente, de que o Senhor ele é o maior interessado para que isso aconteça. Aliás, ele já nos abençoou, conforme vai dizer a palavra dele. A gente só precisa conquistar no mundo espiritual, amém? A gente só precisa conquistar da maneira certa, trazer isso à existência no mundo físico, porque no mundo espiritual já existe. Amém? O pecado, grave bem isso, o pecado ele é a chave que fecha as janelas dos céus, mas também é a chave que abre as portas do inferno. Amém? Fala para quem está do teu lado, irmão, vigia. Para uma igreja que deseja viver esse tempo de avanço, nós precisamos seguir alinhados no mesmo propósito. Amém? Amém? E entender que todos, absolutamente todos, são igualmente importantes. Amém? Não existe mais nem menos, melhor nem pior, né? Mas todos são importantes. Como também não existe pecadinho médio e pecadão, né? Tudo aquilo que foge ao princípio da palavra de Deus, que me faz desobedecer, entristece o coração de Deus e me separa dele. Amém? E automaticamente me impede de avançar na minha vida. Então talvez muitas coisas estejam bloqueadas na minha vida e na sua vida, porque existem embaraços, existem talvez pecadinhos de estimação aí que precisam ser deixados para trás. Quarto, o versículo 2, Hebreus 12, versículo 2. Para seguir avançando, não permita que nada e ninguém tire o seu foco de Jesus. Diga comigo, não permita que nada e ninguém tire o seu foco de Jesus. O escritor no versículo 2, ele vai dizer, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Na tradução Almeida, ele vai dizer, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Você realmente deseja seguir avançando na sua vida? Quem deseja? A chave aqui é não permitir que nada e nem ninguém tire o seu foco de Jesus. Porque, queridos, muitas vezes também não avançamos, porque o nosso foco está em pessoas. E todas as vezes que eu focar em pessoas, eu vou me frustrar. Porque as pessoas são tão imperfeitas quanto eu sou, sim ou não? Todas as vezes que eu depositar as minhas expectativas no homem, eu vou me frustrar. Porque o homem não é em si perfeito como perfeito é o nosso Deus. Todas as vezes que as nossas expectativas como igreja estiver em qualquer outro lugar que não seja a pessoa de Jesus, nós não vamos avançar, amados. Entende isso? Amém? Então, se eu desejo como igreja, e não só como igreja, mas na minha vida, continuar avançando, eu não posso permitir que nada, nenhuma circunstância ou situação, e que ninguém tire o meu foco de Jesus. E aqui eu preciso chamar a sua atenção para um detalhe. Nós podemos sim, e claro que devemos, aprender com as pessoas, sim ou não? Né? Existem pessoas sim que vão agregar muito sobre a minha caminhada com Deus. Existem pessoas que vão ser para mim referência, sim ou não? Existem pessoas que eu vou olhar e vou dizer, olha, eu quero ser, assim, quero carregar aquilo que ela carrega, né? Eu quero chegar aonde ela está chegando, mas
é tão imperfeito quanto eu, sim ou não? Haverá um momento que não vai corresponder 100% às minhas expectativas. E se elas estiverem somente nessa pessoa, eu vou me frustrar, sim ou não? Aí eu vou muitas vezes sair da igreja, eu vou muitas vezes sair da presença de Cristo Jesus. É por isso que hoje nós vemos tantas pessoas afastadas da presença, porque por algum momento da sua caminhada se frustraram com homens. E a palavra diz que os meus olhos precisam estar fitos. Fitos é fixo, não é isso? Né? Fixado em Jesus. E dele não me desviar para absolutamente nada, porque se eu me desviar, eu vou me frustrar. Aí aqui você quer ver um detalhe? O capítulo 11 que eu citei, ele fala ali dos heróis da fé, homens que venceram ali muitos desafios, homens que se tornaram referências para nós hoje, sim ou não? Quer ver? Volta comigo um pouquinho ali no capítulo 11. Se você for ver, ele vai dizer ali, pela fé, versículo 5, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte. Ele vai dizer no versículo 7, pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho. E aí ele vai listando muitas coisas que cada qual conquistou, né? Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú. Pela fé, Jacó, à beira da morte, versículo 21, abençoou cada um dos seus filhos. Pela fé, José, nós conhecemos também a biografia de José. Aí tem muitos relatos de heróis da fé que avançaram na sua vida porque obedeceram ao Senhor, amém? E se tornaram, sim, referência para nós. Se tornaram homens e mulheres que nós podemos hoje nos espelhar. Mas aonde eu quero chegar? Nós podemos tê-los como referência nos testemunhos que eles viveram, mas muitos deles foram homens que falharam muito também, sim ou não? Foram homens que muitas vezes deram um passo ali em falso, deram um passo errado e desagradaram o coração de Deus. E é por isso que eu chamo a sua atenção para essa quarta decisão de que os meus olhos, eu não posso permitir que os meus olhos saiam da pessoa de Jesus, porque ele não falha. Posso ouvir um amém? Jesus não falha, queridos. Aliás, Jeremias vai dizer que ele não mente como homem. Mas aquilo que ele prometeu, ele é fiel para cumprir, mas Jesus não falha, Jesus não decepciona. Então, se os meus olhos estiverem fixos no alvo que é Jesus, eu não vou lá no final do versículo 3, o escritor vai dizer, para que vocês não cansem e nem desanimem. Porque tem muita gente cansada espiritualmente falando, porque tem muita gente desanimada espiritualmente falando, porque talvez o seu foco esteja em pessoas e não em Jesus. Porque talvez aquilo que se propôs a carregar ministerialmente não é para glorificar o nome de Jesus. E quando isso acontece, eu vou me cansar muito mais facilmente, sim ou não? Eu vou desanimar muito facilmente. É por isso que eu chamo a atenção aqui da igreja, a não permitir que nada e ninguém tire o seu foco de Jesus. Eu costumo dizer que a igreja é um grande hospital, sim ou não? Né? De gente imperfeita, de gente doente, espiritualmente falando, de gente a começar em mim que precisa depender do Senhor.
Amém ou não? De gente que vai falhar sim, que às vezes vai falar algo que não vai soar tão legal, sim ou não. Mas os meus ouvidos precisam estar focados em Jesus. Né? Os meus olhos precisam estar neles. E aquilo que eu carrego para a minha vida, cada um de nós vai dar conta de si mesmo para Deus, sim ou não? Né? Eu não vou ser responsável por aquilo que o Rafael, né? Usa o Rafael que ele está mais perto aqui. Mas a Bíblia vai dizer que cada qual vai tratar com o dono de todas as coisas. Então, meu irmão, minha irmã, coloque seus olhos em Jesus, porque Ele é perfeito. Amém? Ele não falha. Ele não decepciona. A Bíblia vai dizer que os planos dele não podem ser frustrados. E para uma igreja que deseja seguir avançando, a igreja precisa continuar olhando para Jesus. Amém? Não é olhando para o pastor, não é olhando para o ministério, não é olhando para a liderança. É claro que tudo faz parte de um todo. Mas a pessoa principal, que é o cabeça da igreja, é Jesus. Amém? E é isso, nós precisamos caminhar sobre essa verdade. Não tirar os olhos em nenhum momento do Senhor. Porque se o Johnny tirar os olhos do Senhor, eu vou me frustrar com muitas coisas. Sim ou não? Eu vou desanimar com muitas coisas. Porque são humanos tão dependentes quanto eu, como eu falei para vocês há pouco. Mas se eu quero seguir avançando, o meu alvo é Cristo. E ninguém vai me deter. Amém? É importante também, amados, tirar os olhos dos problemas, dos obstáculos. Porque a nossa tendência humana é potencializar isso na nossa vida. Tornar muitas vezes os problemas maiores do que Deus. Tornar os obstáculos maiores do que Deus. E automaticamente, quando eu e você fazemos isso, nós diminuímos Deus da nossa vida. Amém? Eu costumo dizer também que os problemas, graças a Deus que eles existem. Né? Talvez você fale assim, porque você não passa pelo que eu passo. Mas eu creio que cada qual aqui tem um leão por dia para matar, sim ou não? Às vezes uma manada inteira, né? Mas eu costumo dizer que eles são necessários, porque se eu não tivesse problema, eu não ia me lembrar de Deus. E não adianta você falar que você ia se lembrar, porque a tendência humana é caminhar nessa direção. Se fosse tudo 100% maravilha, a gente não ia se lembrar de Deus. E a dificuldade, ela me lembra que eu preciso depender dele, sim ou não? Né? O problema me lembra que eu preciso confiar nele, que eu preciso descansar nele. Só que isso não pode ser o carro-chefe da minha vida, do meu propósito, da minha caminhada. Enquanto Jesus for o seu foco, não há nada e ninguém que possa te derrotar. Enquanto Jesus for o seu foco, não há nada, absolutamente nada, e ninguém que possa te derrotar. Romanos 8 vai dizer isso. Que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os principados e potestades. Se você ler lá, você vai entender isso. Mas o meu foco precisa permanecer nele. Amém? Precisa permanecer em Jesus. E eu quero concluir com o versículo 3 do capítulo 12, que diz assim, pensem, nós, bem naquele que suportou tal oposição, ele está falando de Jesus, dos pecados contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Aqui eu chamo sua atenção para o seguinte, Jesus, enquanto esteve aqui, ele disse, olha, ele preparou os discípulos para que nós hoje também estivéssemos preparados. Ele disse, olha, vocês vão passar por muitas situações difíceis, sim ou não? Vocês terão aflições, vocês sofrerão oposições, mas tem de bom ânimo. E é por isso que eu preciso caminhar olhando para Jesus, porque Jesus, ele não agradou todo mundo enquanto esteve nessa terra.
Ao contrário disso, ele sofreu muitas oposições e foi perseguido, sim ou não? Mas ele venceu. E se ele venceu, a igreja dele hoje também pode vencer. Eu e você venceremos em seu nome. Amém? Mas os olhos precisam continuar no Senhor. Então, quando o diabo vier, porventura, soprar qualquer mentira sobre a sua vida, lembre-se dessa palavra. E dizer para o diabo: diabo, você não tem mais espaço nos meus pensamentos, porque eles estão conectados aos pensamentos dos céus. Porque são maiores e mais elevados do que os meus. Amém? Diabo, você não tem espaço na minha casa, porque como ouvimos ali no início do culto, a minha casa pertence ao Senhor. É Ele quem governa aqui. É Ele quem manda aqui. Amém?